Muito bem, estamos novamente no documento Desenhando com a Caneta, que você pode encontrar na pasta com os arquivos de exercício desse capítulo. E à direita, no final da coluna de painéis, eu vou abrir o painel Artboard e vou dar um clique duplo na prancheta Tulipa. E nesse vídeo vamos ver como desenhar essa flor usando pontos de canto e pontos de mudança de direção. Eu vou usar a técnica apresentada no vídeo anterior, mas vou também mostrar outras técnicas importantes. E o primeiro ponto importante é o seguinte: você já deve ter reparado que quando desenhamos com a caneta, temos que antecipar como queremos os segmentos antes de criar os pontos. E muitas vezes, mesmo para quem já tem experiência, é difícil acertar de primeira. Então, eu vou mostrar que, ao invés de ficar fazendo e desfazendo na base da tentativa e erro, é muito mais eficiente ir criando os pontos e, se por acaso os segmentos não ficarem do jeito que você quer, é melhor usar a seta branca para ajustar os controles de curvatura sem interromper o desenho. O segredo está na seta branca, porque com ela podemos manipular os pontos e os controles individualmente. E para você não precisar ficar indo e voltando toda hora no painel para trocar de ferramenta, faça o seguinte. Antes de começar a desenhar, eu vou primeiro escolher a seta branca e depois a caneta. E agora repare, eu vou segurar a tecla Comando no Mac ou a tecla Ctrl no PC e eu alterno temporariamente para a seta branca. A tecla Comando ou Ctrl alterna sempre para a última seta que você escolheu. E soltando a tecla, voltamos automaticamente para a caneta. Muito bem, vamos começar. No painel de controle eu vou remover a cor do preenchimento, escolhendo None, nada. Para o contorno eu vou escolher o vermelho. E vou escolher também 3 pontos de espessura. E para desenhar essa tulipa, eu vou usar pontos de canto e pontos de mudança de direção. E eu fiz essas marcações aqui para me ajudar no posicionamento dos controles de curvatura. E a brincadeira é desenhar com o mínimo de pontos, porque o desenho fica mais bonito e o trabalho mais eficiente. Eu vou começar aqui em cima, vou clicar uma vez para criar o primeiro ponto de canto. Vou mover o cursor e clicar uma vez para criar o segundo e, novamente, com cliques simples, criar pontos de canto até aqui. Agora, preste atenção. O próximo ponto é aqui embaixo. E se eu clicar direto aqui, eu vou criar um segmento reto. E eu não quero isso. Eu preciso de um controle de curvatura para puxar esse segmento para fora, fazendo com que ele faça essa curva. Eu vou desfazer comando Ctrl Z e antes de clicar no próximo ponto, eu vou posicionar o cursor no ponto anterior, vou pressionar e segurar o botão do mouse e arrastar para criar um controle de curvatura. E eu vou arrastar até a marcação e soltar o botão do mouse aqui. Agora eu vou clicar uma vez para criar o próximo ponto e ao invés de um segmento reto, o controle de curvatura puxou o segmento criando essa curva. Excelente! A ideia é fazer os pontos em 2 etapas. Primeiro, clicar uma vez para criar um ponto de canto e depois criar o controle de curvatura, convertendo o ponto de canto em ponto de mudança de direção antes de criar o próximo ponto. Muito bem, e aqui eu tenho o ponto de canto, então eu vou posicionar o cursor em cima dele, pressionar e segurar o botão do mouse e arrastar até a marcação e soltar para criar o controle de curvatura. E clicar uma vez para criar o próximo ponto. Daqui para cá, eu não preciso de controle de curvatura, então eu vou só dar um clique simples para criar o ponto e fazer um segmento reto. Vou posicionar o cursor em cima desse ponto, pressionar, segurar e arrastar para criar o controle de curvatura. E aqui eu vou errar a posição de propósito. Eu vou clicar uma vez no próximo ponto e nessa hora você não precisa desfazer. É mais fácil e mais eficiente segurar a tecla Comando no Mac ou a tecla Ctrl no PC para alternar temporariamente para a seta branca. E com a tecla pressionada, eu vou ajustar o controle e corrigir a curva. E ao soltar a tecla, eu volto para a caneta e posso continuar desenhando sem interromper o desenho. Excelente! Vou posicionar o cursor nesse ponto, pressionar e segurar e arrastar até a marcação para criar o controle de curvatura. E para fechar e finalizar a forma, eu vou clicar uma vez no primeiro ponto. E novamente, se o segmento não estiver certo, segure a tecla Comando no Mac ou a tecla Ctrl no PC para alternar para a seta branca e corrija a curvatura. Perfeito!
Agora vamos fazer as folhas. Eu vou pressionar a tecla Z para mudar para a ferramenta de zoom e vou clicar algumas vezes para aproximar. É sempre bom trabalhar com um desenho grande na tela. Vou pressionar a tecla P de Pen para voltar para a caneta e aqui eu vou usar uma técnica diferente, preste atenção. Eu vou clicar uma vez para criar o primeiro ponto de canto, vou posicionar o cursor onde eu quero o segundo ponto e aqui eu vou pressionar e segurar o botão do mouse e com o botão do mouse pressionado eu vou arrastar para criar dois controles de curvatura. Não solte o botão do mouse. E repare que o controle antes do ponto define a curva do segmento antes do ponto. E o controle depois do ponto vai definir a curva do próximo segmento, isto é, vai definir como o segmento sai desse ponto. Mas nesse caso, eu preciso quebrar o alinhamento dos controles. E para isso, ainda com o botão do mouse pressionado, eu vou com a outra mão segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e com a tecla pressionada eu vou arrastar para baixo e eu consigo mover o controle de curvatura individualmente. Eu vou arrastar até a marcação e soltar o botão do mouse aqui. E o que eu fiz foi começar com um ponto suave, com os controles alinhados, e durante o desenho quebrar o alinhamento, convertendo o ponto suave em ponto de mudança de direção. E agora eu vou clicar uma vez para criar o próximo ponto e eu consigo a curva desejada. Aqui dentro eu também vou dar um clique simples e mais um clique simples para cima do primeiro ponto para fechar e finalizar a forma. Excelente! Eu vou segurar a barra de espaço para alternar para a mãozinha e vou rolar a página aqui para o lado. E vamos fazer a segunda folha. Novamente, eu vou clicar uma vez para criar o primeiro ponto, vou posicionar o cursor onde eu quero o próximo ponto, vou pressionar e segurar o botão do mouse e arrastar para criar os controles de curvatura, e ainda com o botão do mouse pressionado, eu vou com a outra mão segurar Option ou Alt, e com a tecla pressionada eu vou quebrar os controles e levar essa metade até a marcação. E só aqui eu vou soltar o botão do mouse. Eu vou dar cliques simples para os outros pontos e fechar e finalizar a forma. Excelente! Eu vou pressionar Comando 1 no Mac ou Ctrl 1 no PC para visualizar em 100% e vou pressionar V para mudar para a seta preta. Vou selecionar a flor e no painel de controle vou escolher uma cor, por exemplo, um magenta. Agora eu vou selecionar a primeira folha, vou segurar a tecla Shift e selecionar a segunda junto com a primeira e no painel de controle vou escolher um verde. Vou segurar Shift novamente para selecionar os três objetos e pressionar Comando G no Mac ou Ctrl G no PC para colocar todas as partes do desenho dentro do mesmo grupo. Pronto, agora é com você e divirta-se!